Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Alma Luz. Estamos aqui para mais um dia de Evangelho no Lar, isso mesmo. E hoje tem uma coincidência interessante, mais uma coincidência interessante. Hoje é dia 5 de janeiro, amanhã 6 de janeiro é dia de Reis, né? Que celebra então os Reis Magos. E a gente está lendo no capítulo de Mateus. Hoje é o penúltimo, amanhã é o último versículo que trata dos Reis Magos. Então, amanhã eu vou gravar o vídeo sobre o último versículo que tem em Mateus sobre os Reis Magos, só que só vai ao ar no dia 7, né? Então, o que eu tô gravando hoje, dia 5, vai ao ar dia 6, o dia dos Reis Magos, e amanhã, que eu vou gravar o último, que é dia 6, vai ao ar dia 7. Eu acho muito legal porque deu uma sincronicidade bonita, assim, sabe? Para que os versículos meio que aparecessem na hora certa, sabe? Como foi no Natal, que foi justamente do nascimento de Jesus. Muito legal. Não foi programado, não foi pensado desse jeito, mas a vida fez com que fosse e eu acho muito bonito, né? Então vamos ao nosso evangelho de hoje. Livrinho de mensagens. Eu vou ler hoje a mensagem de número 16, chamada Tu, porém. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É uma frase de Paulo, que está em Tito, capítulo 2, versículo 1. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão à palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmo-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Convidamos todos a fecharem os olhos, a irem serenando os pensamentos, a irem respirando profundamente, e em nos unindo em pensamentos e sentimentos, nós elevamos uma oração ao nosso Mestre amado Jesus, a quem agradecemos imensamente pela presença em nossos lares, na casa de cada um daqueles que está conosco nesse momento. Agradecemos a presença da espiritualidade superior que vem até esse local, nos auxiliar na proteção e nos auxiliar na interpretação daquilo que vai ser lido essa noite. Pedimos, Mestre, que a sua luz, o seu amparo, a sua mão amiga esteja sempre a nos guiar nos processos da fala, nos processos do pensamento, que a gente vá a cada dia da nossa encarnação aqui na Terra compreendendo cada vez mais a importância de alinharmos
essas faculdades de pensar e de falar e de agir àquelas que estão aqui dentro do seu Evangelho, de amor e de esperança, que aprendamos a amar já pelo pensamento, que façamos um trabalho de disciplina e saibamos o que falar, quando falar, como falar. Que o Senhor nos guie nesse processo. Nós agradecemos muito. Pedimos a sua presença e a sua inspiração essa noite. Muito obrigada e que assim seja. É isso aí, pessoal. Então vamos lá? Seguindo aqui no nosso Evangelho de Mateus, nós estamos no capítulo 2 e vamos ler então o versículo de número 11. O versículo de número 11, então, é uma finalização, né, da história dos Reis Magos dentro do Evangelho de Mateus. Jesus já nasceu, os Reis Magos estão seguindo a luz de Belém, se deparam com Herodes ali no meio, né, da história, mas é permitido que eles continuem seu caminho. Eles encontram o local de nascimento de Jesus e agora as consequências. E diz assim o versículo 11: E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mais uma vez. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Os Reis Magos, eles têm uma representação fabulosa aqui no Evangelho, porque eles representam o melhor de cada um de nós. Porque quem de nós que se diz cristão não teria tido o desejo de ter estado lá presente no momento, né, ou pós o nascimento do nosso Mestre amado aqui na Terra, conhecendo um pouco ou imaginando um pouco como era essa atmosfera de paz e de luz em que ele veio, em que ele nasceu, né? Eu estou lendo um livro que se chama Maria de Nazaré. É um livro do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. E ele detalha assim, de uma forma muito bonita os bastidores do nascimento de Maria, quem era esse espírito, a preparação do ambiente. Então é por isso que eu sempre falo aqui de preparação do ambiente, né, para o nascimento de Jesus, porque na verdade essa preparação, gente, ela já começou de muito tempo. Quando Maria estava para encarnar, ela mesma recebeu uma preparação fabulosa da espiritualidade. Ela ativamente auxiliou no preparo desse ambiente, né, ajudando a resgatar tantos espíritos, tantos. E para quem não conhece a história desse ser, dessa mulher que a gente talvez... quando a gente vai para um conhecimento mais espiritual ou da espiritualidade, talvez a gente deixe um pouco, não tenha mais aquela reverência que alguns de nós que vieram da Igreja Católica, por exemplo, tinham, né, com Nossa Senhora e a adoração a Nossa Senhora. Talvez se perca um pouco disso, né, no processo. Eu falo por mim, na verdade, né, porque eu sinto que, de alguma forma, Maria se perdeu para mim depois que eu me tornei espírita na época. Não que eu não a respeitasse, mas é aquela coisa da gente não ter imagens e não adorar e tudo mais. Então
meio que passou batido. Não vou falar que eu não prestava atenção, não vou falar que eu não, né, que eu não tinha o respeito, não é isso, mas passou batido no processo, né? E aos poucos a gente vai crescendo nesse campo também da espiritualidade e a gente algumas fichas vão caindo. Jesus não poderia ter vindo ao mundo de qualquer forma, né? Não era um espírito qualquer que estava lá sendo a mãe, né, do nosso mestre. Então, assim, Maria tem um significado muito profundo, e o que ela fez, o que ela foi, o que ela faz até hoje é assim algo que não tem explicação, a gente não tem capacidade de conceber. E eu tô trazendo esse exemplo só para querer dizer todo esse preparo ambiente que tinha quando Jesus nasceu, quando Maria nasceu, o ambiente físico estava leve, estava alegre, estava cheio de eflúvios salutares no ambiente, de luz, de amor. Eu fico imaginando quando Jesus nasceu, né? Que situação que era essa? Então, claro que cada um de nós gostaríamos de ser os Reis Magos, então eles representam isso tudo de melhor que há na humanidade, eles representam esse sentimento de cada um de nós que queria ter estado lá, porque se a gente tivesse estado lá, a gente teria adorado essa criança. A gente hoje tem esse desejo, essa sensação de pensar assim, né? Tomara que fosse mesmo assim. Mas o nosso desejo hoje é de ter estado lá para adorá-lo, para louvar a Deus pela graça de termos recebido esse ser encarnado entre nós. E eles, além de adorá-lo, eles levam tesouros. Eles levam tesouros muito, muito importantes, né? E que têm um significado muito bonito. Porque eles vão muito além do simples material, objeto que eles representam, né? Além do ouro, além do incenso, além da mirra, porque aí são muitas pessoas que vão estudar esse assunto ao longo da história, né? E eu acho que tem muitas interpretações interessantes. Uma delas, né, uma que me chama a atenção o que representa então cada um desses tesouros que foi presenteado ao nosso mestre, considerando então que esses Reis Magos, eles tinham completa consciência de que estavam perante um ser de altíssimo gabarito, que não era qualquer um, que estava vindo com uma missão, um papel importante, que estavam ali num ambiente realmente de uma espiritualidade superior e fizeram o que podiam. E claro que essa atitude ficou marcada para a posteridade nos escritos e tem esse significado, né? O ouro, por exemplo, significando essa autoridade perante o material, essa realeza mais espiritual, né, que o ouro traz, porque o ouro ele remete às riquezas, né, e as riquezas remete aí a imaginar aí um cenário de uma realeza, né, mesmo, de algo mais material nesse sentido, mas a realeza de nosso mestre é uma realeza completamente espiritual. Ele fala muitas vezes que, né, que meu reino não é desse mundo, e essa mensagem, essa informação, ela ainda não é clara para nós. Ela ainda é muito difícil da gente entender, porque muitos de nós acham que então é o plano espiritual que é o reino de Jesus, e não é. É um caminho muito longo ainda para a gente chegar no reino de Jesus. Os planos espirituais aqui, né, as colônias que a gente fala, nosso lar e tudo mais, é umbral ainda, gente. É umbral ainda, não tem nada de reino de Deus ainda lá. Não é perfeito ainda, tem muito sofrimento e muita dor ainda. Claro que é dividido em alguns níveis, e talvez é o máximo que a gente consiga chegar hoje, é chegar numa colônia,
que bom, felizes daqueles que conseguirão chegar a uma colônia, mas existe muito mais além disso, muito mais. É que o nosso nível é muito baixo ainda, a gente não tem ideia de quão animalizados e materializados nós somos. Então, o reino de Deus, o reino de Jesus, realmente não é desse mundo, está muito além do que a gente consegue imaginar, está dentro da gente. O próprio Jesus falou isso, está dentro da gente e a gente não acha. Olha que beleza, né? Bom, então tá. E aí, o segundo foi o incenso. O incenso sendo, então, uma representação de tudo que é espiritual. Uma representação dessa conexão dele, né, com o Pai, com a espiritualidade, com a fonte criadora, com a vontade suprema das leis universais. Ele está numa conexão profunda, ele saber de antemão, ele ler pensamentos, ele ser capaz de perceber o ambiente, ele ser capaz de prever coisas que iriam acontecer, de saber do início dos tempos as coisas como aconteceram. É uma conexão total e completa. Isso é representado pelo incenso, né? O incenso diz que essa fumacinha do incenso, né, significa a nossa oração, por exemplo, indo para o Pai. A oração, no caso, é só uma representação pequena e material de algo muito maior e profundo, que era a representação de Jesus e do incenso para esse ser, para esse Messias, né, que estava chegando. E aí tem a mirra. E a mirra, ela tinha um papel muito importante naquela época, era muito utilizada, né? E ela tem o significado daquele que cura, daquele que ressuscita. Esse significado do papel desse ser entre nós também. Então, um está significando o que ele significa, né, em termos de realeza espiritual. O segundo está explicando que essa realeza espiritual faz dele, né, um canal livre, limpo, de conexão com as potestades do Pai, o amor, o amor perfeito do Pai. E a mirra, então, com o que ele pode fazer, então, estando entre nós, é a capacidade dele de curar, mas não curar só, gente, corpo físico. É uma capacidade de cura profunda, uma capacidade de cura de alma. Porque o fato da gente hoje estar aqui falando dele com tanto desejo de estar perto dele, né, de saudades dele, mostra que a gente, apesar das nossas limitações, dificuldades e falhas e tudo mais, se a gente pudesse, a gente transformaria tudo hoje para estar próximo, para sermos, né, aquilo que ele espera da gente. É que a gente é muito teimoso, a gente gosta da nossa zona de conforto, a gente é feliz aqui no plano material, essa é a verdade, porque seria uma questão só de esforço para a gente conseguir se aproximar ainda mais dele, né? E ele, a representação dele nessa cura de alma, essa cura espiritual e a ressurreição desses espíritos, né, desses seres que estão aqui, que vai muito além de uma ressurreição de corpo físico, vai muito além de uma reencarnação, de uma ida para um plano espiritual, é muito além disso, gente. É o retorno ao Pai, é ir ao reino de Deus, que é algo que a gente por exemplo, o Espiritismo não fala nunca. Mas um dia, quem sabe, a gente aqui no canal traz essa discussão de forma mais profunda para a gente, sei lá, debater um pouco, né? Um tema tão importante que deveria ser discutido, na verdade, por cada um de nós que tem aí
o desejo de se informar, né, de autoconhecimento, enfim, mas aí é um assunto para uma outra hora. Para esse versículo, então, eu acho que essas coisas são as coisas mais importantes para se dizer, né? Essa significação mais espiritual do que os tesouros, né, que foram presenteados ao nosso Mestre Jesus quando do seu nascimento pelos Reis Magos significa, e a significação dos próprios Reis Magos estarem ali presente naquele momento, representando cada um de nós, representando cada um que gostaria de ter estado lá, gostaria de ter podido dar o seu presente também, mas a gente ainda pode dar. Eu acho que Jesus ficaria muito feliz se a gente fosse capaz de seguir o seu evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acho que Jesus ia ficar feliz se a gente fosse capaz de fazer isso, né? Então é isso por hoje. E amanhã, então, o último versículo do capítulo 2 de Mateus, tá certo? Bom, então, convite para todos aí para a gente colocar as nossas águas para fluidificar, tá bom? Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Mestre, a gente, lendo sobre a sua vida, a gente fica com uma vontade tão grande de te conhecer pessoalmente, de poder beijar seus pés, de poder realmente fazer aquilo que o Senhor espera da gente para sermos dignos disso, mas a gente sabe que está muito longe, né? Que a gente, pelo menos, se sinta motivados com essa leitura, motivados com o seu evangelho, motivados no desejo de se melhorar, no desejo de agir pelo bem, pelo amor, pela paz, né? Fazendo a nossa parte num campo mais interno, né? Num campo mais da nossa personalidade, aparando arestas, mudando alguns comportamentos, disciplinando pensamentos e palavras, que é super importante, e quem sabe concomitantemente agindo, fazendo alguma coisa, estando, né, presente na atitude do bem, da benemerência, do amor ao próximo, né, da colaboração fraterna, que a gente compreenda essas verdades, que a gente consiga entender o seu recado para nós através do seu evangelho e nos sintamos dispostos a fazermos a nossa parte. Nós pedimos, pela sua misericórdia, Mestre amado, que das fontes do amor maior possam descer nesse momento os eflúvios salutares que vão fluidificar as nossas águas, que o influxo de amor e de equilíbrio e de paz que sai do coração do nosso Pai possa chegar a cada molécula desse líquido abençoado, e cada um de nós que está recebendo ele nesse momento receba exatamente aquilo que está precisando para se reequilibrar, para ter mais coragem, para ter mais certezas na vida, para poder tomar atitudes que precisa tomar, para se reequilibrar, para encontrar uma cura, que os nossos líquidos possam proporcionar isso aos nossos corpos físicos e corpos sutis também. Assim como nós pedimos, Mestre amado, o seu influxo de amor e de luz para todo o nosso planeta, para cada recanto desse lugar abençoado que chamamos de lar, mesmo para aqueles lugares que não creem na sua mensagem, que ainda assim recebam a luz, a paz, o amor, o carinho que vem da espiritualidade superior, e que nós, de alguma forma, possamos ajudar a multiplicar através das nossas atitudes no dia a dia.
Nós agradecemos imensamente pela presença, pelo carinho, pela proteção, pelas nossas águas e gostaríamos de poder contar novamente com a presença de vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada e que assim seja. É isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchau.